Olá, Parauapebas, salve, salve! Começando mais um podcastro, depois de um período que a gente tirou do ar, em virtude dessa questão política, muita gente envolvida e a gente trabalhando, então a gente resolveu voltar agora já em novembro. E a gente começa nesse mês de novembro batendo um papo sobre saúde. A gente tem o privilégio de receber aqui no nosso podcast o Dr. Antônio Malcher, ele que é um jovem médico, né, entusiasta inclusive, e a gente vai estar batendo papo sobre saúde. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite, Malcher. Eu que agradeço aí, Laércio. É um prazer fazer parte aí desse programa que é um sucesso. E receber esse convite de você é uma honra, porque eu que cheguei aqui na cidade tem pouco tempo, sempre tive você como ótimas referências. Obrigado. Então, fazer parte disso, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto esse ano. Verdade. E foi uma amizade que eu criei e vamos junto nesse projeto crescer cada vez mais. Eu vou estar aqui para ajudar. Obrigado. Antes de mais nada, você falou que está aqui há pouco tempo. Quanto tempo já? Eu cheguei aqui em dezembro de 2019. Final de 2019. E estou desde então morando aqui em Parauapebas. Tenho 3 para 4 anos. Malcher, e hoje, além, né, de servidor público, que você também presta serviço para a Prefeitura Municipal aqui em Parauapebas, você também tem um empreendimento teu. Antes da gente falar exatamente de saúde, fala desse teu empreendimento que também tem uma relação direta com a saúde, né? Sim, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha uma necessidade de ter um serviço de saúde mais acessível para a população. Aqui a gente sabe que o poder aquisitivo da população de Parauapebas ele é acima da média do estado. Mas mesmo assim a gente tem a necessidade porque a gente tem uma cidade que cresce num ritmo muito acelerado. Então conforme a cidade vai crescendo, as demandas de saúde também vão crescendo. E é normal ter umas bases de apoio na rede privada para sanar essas necessidades. Então quando eu cheguei aqui eu vi essa necessidade e falei, não, eu vou abrir um empreendimento, vou abrir uma clínica junto com os sócios, parceiros meus que já estavam na cidade há um bom tempo, para a gente sanar essas demandas. E graças a Deus tem dado certo, estamos crescendo, estamos com projetos de ampliar cada vez mais. E é um mercado que tem tudo para crescer cada vez mais, entendeu? Muito bom. E aproveitar para fazer o merchan também, né? Como é que é o nome da clínica? Clínica Popular. Clínica Popular. É aqui na Rua A? Fica aqui na Rua A, em frente ao HGP, aqui na Cidade Nova. O pessoal trabalha com o que lá? Vocês trabalham com o que exatamente? A gente tem as atenções básicas que a gente chama, que é a parte laboratorial, todos os exames laboratoriais, urina, fezes, exames de rotina. A parte de imagem de ultrassonografia, todos os exames de ultrassonografia nós temos lá também. E a parte de cardiologia. Tá? Temos ambulatório de cardiologia, temos eletrocardiograma, mapa, Holter, e temos os ambulatórios de especialidade, que a gente contempla quase todas as especialidades hoje em dia, que tem urologia, ortopedia, clínica médica, enfim, várias outras especialidades que a gente consegue abraçar quase todas as demandas que a gente tem. Bacana. Parabéns então pelo empreendimento, tomara que de fato ele se consolide, ele amplie, que vocês possam inclusive estar levando para outros pontos. Parauapebas cresce de tal forma que a gente vê a necessidade de clínicas como essa que você colocou aqui na Rua A, por exemplo, na área do Bairro da Paz, na área de Cidade Jardim, porque Parauapebas é formada por vários centros comerciais. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu já estou aqui há 18 anos, mas eu frequento aqui desde 98. Então o centro que era Cidade Nova, Rio Verde, né? Sol Poente e Rua Marabá. Inclusive a Rua Marabá antigamente era mais movimentada, né, Pezão? Antigamente a Rua Marabá e a Rua Rio de Janeiro eram outros grandes centros comerciais. Mas a cidade se proliferou, né? Demograficamente foi avançando territorialmente de tal forma que hoje a gente tem vários polos, né? Tu tem o Tropical, que é um grande polo, você tem hoje o Bairro da Paz, que é um grande polo, até lá no final da VS 10, tu tem na Cidade Nova, que é uma estrutura já consolidada, com os avanços que ela tem, e tem o Complexo Altamira, que é outro grande, sem falar em zona rural. Tu tem uma zona rural aqui espetacular, ou seja, tem campo para crescer, né? Tem, isso é indiscutível. A gente está aqui no momento na Cidade Nova, mas nós temos projetos para ampliar tanto para a parte da zona rural, como é ali a Palmares 1, que é uma região que hoje em dia nem é mais considerada zona rural, né? É um bairro já, né? É um bairro já desenvolvido, mas que recebe muitos pacientes da Palmares 2, que recebe muita demanda das zonas mais afastadas. A gente tem projeto também para ampliar para o Tropical, que é um complexo, um bairro gigantesco,
VS10. Então assim, a Paraupebas tem outras opções. A gente recebe muito paciente dessas regiões. Então, por exemplo, pacientes para sair da VS10 para vir se consultar aqui na Cidade Nova é um transtorno para ele. Às vezes ele não tem meio de transporte, às vezes está chovendo, às vezes tem algum imprevisto que ele não consegue se locomover de lá para cá. E o trânsito também, às vezes, complica um pouco, né? Então a gente tem a necessidade. Se o paciente não vem até a gente vai até o paciente. E é um mercado, né, que está aí aberto para ser explorado. Exatamente. Vamos falar de saúde agora na prática, né? A gente está com um problema hoje, que eu vejo como um problema, que é essa questão que tem se agravado ao longo do tempo. Sempre houve, mas agora com o advento da internet, a facilidade que a gente tem na internet, doutor Malcher, a gente vê muito automedicação. E isso é um perigo, né? Qualquer coisa você vai lá no... Não, vou procurar o doutor Malcher hoje não, vou lá no doutor Google. Aí o camarada, eu tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dorzinha lá, começa a fazer as pesquisas. Quais são os perigos em torno disso? São gigantescos, mas então todo mundo que tem alguma dúvida vai procurar no Google. E no Google a gente nem sempre sabe as referências que tem lá dentro. Então, o perigo da automedicação é agravar o seu problema. Porque qual é o principal objetivo de um tratamento? É resolver a situação, resolver o problema. Só que quando você toma uma medicação de uma forma indiscriminada, ou que não tem um embasamento científico, ou vai pura e simplesmente por algum roteiro de internet, pode ser que agrave esse problema. Então esse é o principal fator. E lá na frente, quando a gente pega a situação já mais complicada, pode ser irreversível, pode ser mais complexo da gente resolver o problema. Então esse é o principal problema. A internet ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser muito boa por um lado, que a gente tem uma base de dados e informações gigantescas, mas a gente não sabe a referência desses dados. Então, quando se trata de saúde, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela, porque o paciente, ele não é uma receita de bolo. O mesmo remédio que eu posso passar para você, que eu posso passar para ele, que eu posso passar para ele, tem efeitos diferentes. Era isso que eu ia te falar. Tem muita gente que se baseia. Não, eu tô com uma dor em determinado local no meu corpo e fulano de tal tava com uma dor igualzinho a minha. Rapaz, ele tomou um remédio X e aquele remédio X para ele resolveu. Eu já tomei 3 caixas e parece que está piorando. Apareceu foi outra dor aqui, outra dor acolá. Ou seja, o efeito, às vezes até a receita pode ser igual, mas a temperatura do forno pode estar diferente, a água pode não ser a mesma, ou seja, existem ali as diferenças, né? O diagnóstico. Cada ser humano ele é único. A gente tem um norte, a gente tem um caminho a seguir, mas esse caminho é variável, entendeu? Então, assim, cada tratamento ele é individualizado. É por isso que a gente fala que hoje em dia na saúde, ela é cada vez mais humana. Por quê? Porque a forma como eu vou te tratar o Laércio, é diferente da forma como eu vou tratar o João, como eu vou tratar o Pedro, apesar de ser os mesmos medicamentos, na maioria das vezes. Só que as bases são diferentes, os hábitos são diferentes, as pessoas o próprio medicamento tem posologia diferente, né? Dependendo da faixa etária de idade, dependendo de uma série de fatores, até a miligrama ali muda, né? Existe todo um conceito. Tem remédio, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 4 anos que tem problema de alergia. Dependendo do remédio, pode dar mais ou menos sono. Pode tirar o sono. De repente tem um determinado remédio para alergia para ele. À noite, ele vai passar a noite em claro. Porque o remédio tira o sono. Então tem que saber exatamente, e nada melhor do que uma orientação médica. Exatamente. A tua especialidade é diagnóstico de imagem, né? Ultrassonografia. Né? É um campo bom aqui. Quais são os problemas que podem ser identificados a partir da ultrassonografia? E a gente que é pai, e eu que tenho 6 filhos, quando a gente fala em ultrassonografia, a gente já lembra logo. É para ver o sexo do menino. A ultrassonografia ela está presente desde o momento do nascimento da concepção, que é a gestação, até o momento que o paciente está no final da sua vida. É um exame básico, é um exame de rotina que todas as pessoas têm que fazer e vai estar ao longo da tua vida inteira esse exame. Desde o momento que tu nasce, quando a tua mãe está gestante, até a senilidade. Um exame de próstata, exame da saúde do homem. Então, assim, é um exame que você consegue diagnosticar 99% das patologias. Nossa. Você consegue ver, assim, por isso que a gente diz que é um exame de rastreio, um exame de rotina e de rastreio, porque ele é o exame inicial de toda a patologia. Entendeu? Seja uma pedra na vesícula, seja um cálculo renal,
seja um mioma uterino, um cisto no ovário. Então ele abrange uma apendicite ali. Uma apendicite. Então, eu trouxe meu sogro uma época para vir aqui fazer um exame. Ele estava com um bursite. E pela ultrassom a gente via se era necessário a cirurgia, se era necessário apenas uma terapia, como é que é? Fisioterapia. Uma fisioterapia. Né? E na verdade bastou a fisioterapia, não precisa tomar remédio nem nada. Ou seja, até nisso você fazendo um diagnóstico via ultrassom, pode sair até mais barato o tratamento. A vantagem do ultrassom, porque ele é minimamente invasivo. Sim. Precisa de um preparo, determinados exames, mas você não invade o paciente. Então é como se fosse uma fotografia do seu corpo através de uma imagem de ultrassom. Então você põe... Que é um raio-x melhorado. Melhorado. Então, assim, através das ondas sonoras, ultrassom, você consegue identificar as estruturas dentro do corpo. Então você não precisa invadir o paciente. Porque existem vários procedimentos que são invasivos. Por exemplo, uma endoscopia, entendeu? Existem exames que você tem que invadir o paciente. Tem que fazer anestesia, tem o pós-anestésico, tem uma recuperação, tem as possíveis complicações. O ultrassom aí não tem nenhuma complicação. Não existe complicação no ultrassom. Você pode até uma endoscopia, de repente você vai fazer uma endoscopia, para quem nunca fez, o camarada ele recebe ali um determinado remédio que ele sai de lá meio grogue. Justamente não é? Isso que é no caso da ultrassom não tem nada disso, né? Saiu dali, vai dirigindo, vai de acordo com suas necessidades. Precisa de determinados exames, precisa de um preparo, precisa de um jejum, precisa de umas coisas assim específicas, mas são muito pontuais. Nada que vão limitar a pessoa de ter suas atividades no dia a dia. Doutor Malcher, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui, curiosa apenas. Todo médico faz algum dentro lá da sua grade curricular, algum estudo de psicologia? Sim, tem. Porque você recebe pacientes de todas as faixas etárias, de todos os discernimentos, e a gente estava falando, agora há pouco de exemplo do meu sogro, você falou do atendimento humanizado e tal, e eu estou juntando aqui as duas coisas para falar da dificuldade que o homem tem, eu acho que já foi até pior, mas da dificuldade que o homem tem de procurar um médico, né, de procurar um atendimento hospitalar. Isso é histórico, Lécio. Isso é da cultura patriarcal. O homem, por si só, ele tem essa dificuldade de aceitar. Mas é por isso que essas tranqueiras morrem mais cedo que as mulheres também, né? Com toda certeza. As mulheres, no primeiro momento, já procuram ali um médico, já procuram uma orientação, já tem uma periodicidade que vai ao médico. O homem só vai quando está nas últimas, e assim mesmo teimando em não ir. Existe um paradigma gigantesco em relação à saúde do homem. O homem, ele sempre foi tratado pela sociedade, antigamente, como o dono da casa, como o bicho bruto. O homem não chora. Não chora, não sente dor, não sente nada. E ele tem aquela figura de liderança dentro da casa. Ainda é muito enraizado isso? A gente vê ainda bastante. Mas isso tende a mudar. E está mudando. Entendeu? Então, a gente está no Novembro Azul agora, em relação à prevenção do câncer de próstata. Mas uma das vertentes dela é a mudança de paradigma. Que o homem tem que se cuidar. O homem tem que fazer exame preventivo. O homem tem que fazer consultas periódicas para ele evitar problemas lá na frente. Porque o homem, comparado à mulher, ele tem uma vida muito mais exposta, digamos assim. Muito por conta dessa falta de cuidado. Então, é muito mais comum que o homem tenha problemas lá na frente. E o melhor tratamento é a prevenção. Então, a gente tem que cuidar agora, tem que prevenir agora, para que lá na frente a gente não colhe os frutos que a gente não quer. A gente tem muita... Falando em exame de próstata, falando em Novembro Azul, existe muito no conceito, né, de que o homem tem medo de levar o toque. Mas existe o tal do exame de sangue, né? Que enquanto não vê sangue na ponta da unha do médico, tira um pouco dessa desmistificação. Realmente existe a questão do... Como é que é o nome do exame? É PSA? PSA. 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 O câncer de próstata ele é diagnosticado tanto da forma clínica como na forma laboratorial e de imagem. São 3 fatores. É tanto o PSA, que é um exame laboratorial de sangue, o exame de ultrassom da próstata, para ver a morfologia da próstata,
para ver se ela está de um tamanho aumentado, se ela está de uma forma dismorfa, que É disforme, chama, né? disfórmica. E o toque. Então são 3 fatores que vão diagnosticar um câncer de próstata. Existe um mito em relação a vou ter que fazer o toque retal. Não. Você vai fazer o toque retal se você tiver fatores de risco, se você tiver um histórico familiar de câncer de próstata de algum parente direto, se você tiver alguma alteração no PSA, se você tiver alguma alteração na morfologia do ultrassom. Então não existe isso de eu vou ter que fazer o toque aleatoriamente. Não. É tudo calculado. Esse não é, inclusive, o primeiro exame, né? Não, o primeiro exame é o exame, tanto o ultrassom de próstata, via abdominal, porque existem 2 vias, tanto através da barriga quanto transretal. Então é o via abdominal, quanto o exame laboratorial. E a sintomatologia. A clínica ela é soberana em qualquer situação. Se você tem algum sintoma de alteração de urina, dor abdominal em abdômen inferior, se tiver algum outro sintoma prostático, aí levanta o alerta e a gente começa a investigar. Mas não necessariamente você vai ter que fazer o toque em todo mundo, entendeu? Poxa, a questão da saúde ela é muito ampla, né? Tanto que existem diversas especialidades. Parauapebas, a gente pode falar que ela é uma cidade bem servida quando a gente fala de especialidades? Ou a gente está numa crescente ainda e ainda falta muita coisa para avançar? Não, quando eu cheguei aqui em 2019, o meu pai já trabalhava aqui. Ele é cirurgião na cidade, um cirurgião conhecido, renomado. E eu me formei e vim para cá. Trabalho aqui em Parauapebas desde o meu primeiro dia de formado. Me formei no sábado, peguei meu diploma no domingo e na segunda-feira eu estava aqui em Parauapebas. Nossa, que bacana. Então eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu vi uma cidade extremamente rica de estrutura, não só financeiramente. A gente tem um hospital gigantesco aqui. Você fala no caso do HGP. Nenhum outro hospital municipal, 100% municipal, tem a estrutura que nós temos. Nós temos mais de 300 leitos, nós temos centro cirúrgico, nós temos UTI adulto, UTI pediátrica, UTI neonatal, nós temos todas as clínicas. Então quando eu cheguei aqui eu falei, cara, isso aqui é um absurdo comparado aos outros municípios da cidade. Parauapebas tem tudo para ser referência. E não deixa de ser, né? Porque a gente, sim, embora o hospital seja um hospital municipal, e aí ele é de portas abertas, ou seja, ele não precisa de referência para que você receba atendimento dele, bateu na porta e é atendido, né? Passa ali pela UPA, passa pelo postinho, passa pelo pronto-socorro, é atendido. Só para o pessoal de casa poder entender a diferença disso, por exemplo, se eu me acidentar, né? Que Deus me livre, mas se me acidentar, se eu tiver qualquer necessidade urgente e eu precisar de um hospital regional, eu só entro em um hospital regional para ser atendido se eu passar por uma via crucis, né? Eu passar ali pela via sacra, entrando já aqui no HGP, depois do HGP é que eu vou ser referendado, se tiver leito, aí que eu entro no hospital regional, diferente daqui, diferente daqui, aqui é porta aberta, aqui a gente atende mais de 6 municípios ao redor. A gente atende Canaã, Eldorado, Curionópolis, o próprio Marabá, entendeu? A parte das 4 Bocas. Então tem toda a região daqui a gente atende. É porta aberta em todos os setores. Isso é uma exclusividade de Parauapebas. Quiçá que vários outros municípios tivessem a mesma condição financeira, né, de arcar com tudo. Mas ainda assim nós temos vários problemas, né, que precisam ser enfrentados. A gente tem sim, mas é o que eu digo. Parauapebas está muito à frente de todos os outros municípios do estado. Tem municípios aqui próximos que compram ambulância e mandam paciente para cá. O investimento que os caras fazem lá é comprar ambulância, enquanto que a gente tem aqui, você falou das UTIs, né? E a gente tem também a questão da hemodiálise aqui. Que ainda, apesar da gente ter implantado aqui a hemodiálise no município, mas ainda tem tratamento, paciente que faz tratamento fora daqui. Porque apesar da gente ter essa infraestrutura, mas ainda é aquém das necessidades. Inclusive, mandar um abraço para o meu parceiro Zé Dudu. Eu vi uma matéria agora no blog do Zé Dudu falando de que a gente está tendo problemas de falecimento. Diminuiu a quantidade de pessoas que morriam aqui vítimas de acidente. Hoje, parece que são muito mais vítimas de câncer, né, vítimas de outros problemas, de violência, inclusive, está tendo muita morte
de pessoas vítimas de assassinato, mas o índice de pessoas vítimas de câncer aqui está muito grande, né? Mas não é um problema específico de Parauapebas. Isso é geral. Isso é em Belém, é na capital, é no estado e no Brasil. Porque à medida que a população vai envelhecendo, aumenta a expectativa de vida, as pessoas tendem a ter mais doenças. Justamente por essa falta de cuidado, pela falta de prevenção. É por isso que a gente está cada vez mais intensificando as campanhas de prevenções. Todo mês nós temos campanha de prevenção. Para justamente diminuir essa incidência, esse número de casos de câncer que existem na fase final da vida. Então, quanto mais velha a pessoa fica, e vai se cuidando cada vez menos ao longo da vida, as consequências vão ser cobradas lá na frente. Isso envolve alimentação, envolve hábitos de vida, envolve tabagismo, exercício físico. Então, tudo isso conta para você chegar numa etapa da sua vida que você descobre um câncer, por exemplo. Então, isso é natural da população que vai envelhecendo. É normal ter esse aumento da incidência dos casos de câncer. O que a gente tem que fazer é aumentar a prevenção e o cuidado para evitar chegar nesse estado. Poxa, eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente, antes de começar o podcast, a gente estava comentando a respeito de um vídeo que meio que viralizou na internet. Não se sabe se a pessoa que fez o depoimento é médico ou não, mas ele falou uma situação ali que ela é muito pertinente. Eu queria tocar nesse assunto delicado, na questão do atendimento do médico. Tem muita gente, eu já fui vítima disso. Eu vou contar uma história rápida aqui. Meu filho mais velho tem 26 anos. Ele morava aqui comigo em Parauapebas, hoje ele mora na Itália com a mãe dele e tal. E uma certa noite, eu trabalhava na Rádio Ararazu, eu tinha que estar na rádio 4h30 da manhã, porque às 5 horas da manhã eu fazia programa, de 5 às 8 da manhã eu fazia o Canto da Arara. E o meu filho estava muito mal, muito debilitado, tossindo muito, era gripe, né? E eu cheguei no hospital, não vou falar o nome do médico aqui, mas eu cheguei no hospital municipal e falei, olha, meu filho tá assim. E aí coincidiu com o que o depoimento do rapaz falou no vídeo aí, né? Que ele fala uma série de situações. Mas uma das coisas que me chamou a atenção durante o depoimento dele aí é que ele fala, dependendo do médico, ele não coloca nenhuma cadeira para o paciente sentar, não trata, não humaniza o atendimento. E assim aconteceu com a gente. Eu falando, olha, o meu filho ele tem alergia a determinados medicamentos, eu só sei do ácido acetil salicílico, né, que é o AS. Ele tem alergia. Era bom ver qual remédio você vai passar para ele aí, para ele não ter nenhum problema. Não, tudo bem, tal. Preencheu lá, já entregou para a gente, próximo. Eu, na minha inocência, peguei a receita, levei lá para ele ser aplicado, aplicaram o remédio na veia dele lá, não lembro qual foi, não sei se foi de pirona, se foi a essa, não sei o que foi. O certo é que tomou a medicação, pode ir embora, pode, não ficou em observação nem nada, voltou para casa. Na hora que eu estava chegando em casa, que eu falei, Davi, abre o portão, que eu olhei para ele tinha envelhecido uns 30, 40 anos. O rosto parece que tinha derretido. Cara, eu voltei com vontade de matar o médico no hospital. Isso acontece? Como é que vocês lidam com isso? Não quero te colocar né, em maus lençóis aqui não. Mas como todo bom profissão, como toda profissão, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem péssimos radialistas e ótimos radialistas. Tem bons médicos, tem péssimos médicos. Tem bom delegado, tem mau delegado. Tem bons políticos, tem péssimos políticos. Como é que vocês lidam isso com essa questão da ética profissional, do atendimento? Como é que é tratado isso entre vocês? Assim, Lécio, primeiro de tudo é que a fala desse cidadão, não vou nem considerar como médico, é totalmente absurdo. Porque a gente tem que ter a humanização do paciente. Que a gente não sabe o outro lado. A gente está atrás da cadeira, mas o paciente que está lá atrás, a gente tem uma história, tem um motivo, tem uma causa de estar ali. Até porque ninguém vai para o hospital para passear, né, doutor? Ninguém vai para o hospital para passear. Mas eu acho que assim, é uma série de fatores que corroboram para essa determinada situação. Primeiro é a sobrecarga do médico. O médico, ele é sobrecarregado, isso é indiscutível. Um plantão, por exemplo, de 12 horas, o profissional atende mais de 200 pessoas. Isso é uma sobrecarga. E existe uma meta para isso? Alguns locais sim.
Não vou falar quais aqui, mas existem alguns locais que estipulam meta em relação a isso. Mas essa sobrecarga existe. Então, à medida que você chega num plantão, 7 horas da manhã, o médico acabou de chegar, entrou no plantão, você é o primeiro paciente dele, é natural que ele não vai atender da mesma forma como ele vai atender o paciente número 201. Porque é um desgaste natural. É um desgaste natural. Mas eu não justifico isso para um tratamento como esse, para uma conduta como um profissional desse teve. Não justifica, porque você tem plantão de 6 horas, tem plantão de 12 horas, tem plantão de 24 horas, e você escolhe qual você quer fazer, entendeu? Então, não justifica isso. É um ponto ser importante? É, mas não justifica você tratar o paciente dessa forma, porque o paciente tem que ser bem tratado de qualquer forma. Mas a gente vê, eu costumo ver as coisas de dois ângulos. Eu procuro não ter o mesmo ponto de vista o tempo todo. Às vezes eu me coloco no lugar do médico, às vezes eu me coloco no lugar do paciente, às vezes eu me coloco no lugar de quem está ali pegando a história pelo meio do caminho e tal. Você imagina uma determinada situação. Todo mundo acha, não é, que médico é uma das melhores profissões. Não deixa de ser, né? É uma categoria que ganha relativamente bem e tal. Mas tem médico que não tem vida. Tem médico que atende no hospital público num determinado horário ele está no hospital particular. Às vezes ele está no outro ambiente que é próprio dele, que já é o investimento dele. Enfim, médico às vezes nem tem vida, tem sobrevida. Isso acaba sobrecarregando. E às vezes também existe o camarada que acordou naquele dia com o pé esquerdo. Hoje eu não acordei bem, estou meio zangado, estou meio chateado e tal. É natural do ser humano. Sim. E isso acaba reverberando. Aí eu volto a te perguntar, existe como é que vocês lidam entre vocês? Existe simpósios, existe encontros? Porque depois que você se forma, quase toda profissão é assim. Existe o processo de reciclagem, de adaptação, de estudo, de avanços, de adaptação de novas tecnologias, enfim, aí a gente vai falar meia hora aqui. A gente lida com isso desde a época da faculdade. Na faculdade a gente tem uma grade curricular que ela é voltada para relações humanas, que é para esse trato com o paciente, para saber lidar, para saber conversar. E dependendo do paciente, tem paciente que já chega estressado, já chega puto, achando que o médico não presta e tal. A gente passa a faculdade, mais ou menos metade da faculdade, tendo esses ensinamentos para a gente saber lidar com determinadas situações. E existem simpósios, congressos, eventos que vão reciclando as pessoas justamente para torná-las, os profissionais, tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o técnico, cada vez mais humanos. E diminuir as margens e as brechas para determinadas situações como essa do vídeo. Entendeu? Então a gente tem um acompanhamento desde a faculdade. Isso é extremamente importante. A gente vê na faculdade isso. A gente faz simulações de atendimentos com pacientes simpáticos, com pacientes antipáticos, com pacientes agressivos, com pacientes poucos colaborativos. A gente tem esse treinamento na faculdade. Isso é um ponto extremamente importante que na minha época já tinha e está se intensificando cada vez mais. E quando a gente sai da faculdade, a gente vê os eventos, os congressos, cada vez mais incentivando, orientando e aconselhando a gente a fazer uma relação mais humana, que aí vai diminuir esses atritos que tem de relação médico-paciente. Show de bola. Pezão, como é que tá nosso tempo aí, Pezão? Quando tu fala assim, tá com quanto já? Tá com 30? Ainda tem assunto ainda pra gente abordar, ainda tem coisa pra gente falar. Malché, uma das coisas que me chama muito a atenção quando a gente fala de médicos são essas questões das especialidades e tal. E existe uma em especial que eu, como radialista, repórter de rua, né, já fui repórter de televisão também, durante muito tempo eu trabalhei com isso lá em Marabá. Como é que é um processo de adaptação? Você está, entre aspas, recentemente formado, né, com 3, 4 anos aí de formado, Quase. 5 já, né? Como é que é um processo de adaptação do psicológico do médico quando ele tem que lidar com o trágico, com o falecimento, como chegar para uma família e falar, infelizmente a gente fez tudo que podia,
a pessoa acabou vindo a óbito. Como é que vocês lidam com isso? Existe uma diferença gigantesca entre a prática e a teoria. Isso é indiscutível. Como eu te falei, na grade curricular a gente também tem essa parte voltada para os tratamentos paliativos, que são pacientes em estágio terminal. A gente treina isso durante a faculdade. Mas quando tu vai para a prática, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque você não sabe a outra pessoa que vai estar lá atrás. Você não sabe o familiar, você não sabe a reação. E eu digo assim, eu aprendi isso muito na prática. Vi teoria, estudei sobre, mas a minha maior escola foi realmente a vida. Desde que eu me formei, eu trabalhei em medicina intensiva, que é a UTI, unidade de terapia intensiva, que são pacientes terminais. E eu vi Aqui isso... se atende também na UTI em Parauapebas? Não mais. Mas quando eu vim eu atendi muito tempo aqui. Período da Covid, então você devia... Vivia dentro do hospital. Ia 2 dias só para casa, o resto estava dentro do hospital. Então eu vi isso muito na prática. Eu aprendi a lidar com a perda, com a morte, com essas situações trágicas na prática, no dia a dia. E foi muito difícil, porque o médico, a gente diz que ele tem que ter uma imparcialidade. Ele não pode trazer para si os problemas do paciente ou dos familiares. Só que quando você é novo, quando você não tem experiência, você acaba puxando para você, acaba absorvendo, dores, né? Você absorve para você aquelas dores do paciente, do familiar. Então eu aprendi muito na prática. Mas eu digo que o médico ele tem que ter a parte humana, principalmente nesse trato com a morte. Porque eu digo que o médico ele tem que ser homem para entregar um paciente vivo. É fácil. Veio comigo, tratei, se curou, entreguei ele para familiar. Mas ele tem que ser mais homem ainda para entregar um paciente morto. E puxar a responsabilidade para ele. Porque a responsabilidade é do médico. A gente sabe que tem situações por trás, tem vários outros fatores, mas quem dá o veredito final é o médico. Então tem que ter muita força para você conseguir entregar um paciente morto na mão de um familiar. Tu é religioso? Sou. Você é de Belém, né? De Belém. Mas é católico? Sou. Devoto de Nossa Senhora de Nazaré? Vai no Círio? Esse ano não consegui, mas toda vez eu vou. Como é que foi lidar? Eu estou puxando esse assunto exatamente para continuar nessa temática aí. Como é que foi lidar no período da Covid aqui? Muito difícil. Porque a gente lembra do protocolo, né? Sim. Que a família, quando recebia o paciente em óbito, tinha um protocolo para sepultar rapidamente, para não ter contato, enfim. Como é que foi isso? Ainda prevalece esse protocolo? Em menor escala. Hoje em dia já tá bem mais flexível do que era na época. Foi muito difícil aqui a época do Covid. Aqui não, no mundo inteiro, né? Isso é indiscutível. Porque era uma doença muito nova. A gente tem, por exemplo, aí o HIV, que tem mais de 50 anos de estudo. Temos outras patologias que tem 100, 200 anos de estudo. A Covid a gente não tinha nem um mês de estudo. E já foi uma bomba, uma explosão, que todos os hospitais lotaram, todo mundo adoecendo, foi uma coisa muito nova, e saíam estudos dia após dia, saíam pesquisas dia após dia, e a gente tinha que fazer isso empiricamente, entendeu? Porque a gente não tinha tempo, o paciente estava lá, estava piorando, estava com falta de ar, precisava ser entubado, e a gente tinha que agir. A gente agia mais do que pensava na época do Covid. E isso foi muito maléfico, porque a gente não tinha tempo para ir estudar um determinado assunto. Era uma situação de guerra, né? Era guerra, era um momento de guerra que a gente vivia. Pegou o Covid, não? Peguei 2 vezes. 2 vezes? Teimoso, né, meu filho? 2 vezes. Eu ficava 24 horas lidando, né? Lidando diretamente ali. É um soldado no fronte. Um ponto importante é que aqui em Parauapebas eu fui uma das primeiras pessoas a pegar o Covid. Olha. Eu que admiti o primeiro paciente de Covid na UTI do HGP, tive contato com ele direto, por mais que a gente tome os cuidados, tenha os EPIs, etc. Mas eu adoeci logo nos 2 primeiros dias do primeiro caso aqui em Parauapebas. E outro sintoma, como é que foi? Aí eu fiquei com falta de ar, cansaço, porque a minha carga viral foi alta, porque eu estava o tempo inteiro dentro da UTI. Já estava com uma imunidade baixa ali, imunidade né? baixa e o meu contato foi muito prolongado.
Então, quanto maior é o contato, maior a carga viral, maior é a sintomatologia. Maior exposição. Maior exposição, maior é a sintomatologia. Então, eu tive muita falta de ar, tive muito cansaço, muita fraqueza, muita tosse. Eu tossi bastante. A gente estava vendo no jornal agora, semanas, os sites aí estão divulgando que a nova variante. Ômicron, a nova variante da Ômicron, está começando a assustar de novo, né? Você acredita que o impacto deve ser menor em virtude do avanço da vacinação? A gente vai aprendendo com as situações. Sim. Então, pode ter certeza que Paraupebas, Pará e o Brasil, eles saíram mais fortalecidos das primeiras ondas, isso é fato. A Covid, ela sempre vai existir. O vírus sempre vai existir. Ele vai se mutando, vai se modificando, vai adquirindo novas pessoas, mas a doença sempre vai existir. A gente vai criando imunidade em relação a isso, muito por conta da vacina, a imunidade natural também, de quem adquiriu e criou a resistência própria. Então ela vai estar presente sempre, entendeu? Eu acredito que a gente não vai passar por aquele sufoco que foi na primeira onda, na segunda onda. Não, porque a gente está preparado, caso venha a acontecer uma nova onda, a gente já sabe como lidar, já tem estudos científicos, a gente já sabe o caminho a ser seguido. E segundo, que a imunidade natural do ser humano, das pessoas, ela é essencial. Então, as pessoas, a população, tanto com a vacina quanto com a imunidade natural, os impactos vão ser menores. Então, os casos graves vão ser menores, os casos de hospitalização vão ser menores. Isso é natural de acontecer, mas sempre vai existir. Dr. Malcher, Antônio Malcher, deixa eu aproveitar para tocar um assunto que é pertinente para a galera que está aí, né, no mundo da internet, a galera que está aí se preparando, inclusive, para esse final de semana já, eu acho, né? Por o Enem. Né? Vai ter a primeira fase do Enem agora, a segunda logo na outra semana e tal. A gente não tem em Paraupebas cursos de medicina. Parece que a UEPA vai abrir aí para veterinária, né? Mas quem faz Enem, depois você vai buscar um espaço em qualquer lugar do país para estar estudando aí. Você aconselha a galera a partir para essa área de medicina, cuidar do próximo? Com certeza. A gente precisa de bons profissionais nessa área, Laís. A gente precisa de pessoas preparadas, pessoas que pensam em ajudar o próximo. A gente precisa de um número cada vez maior de profissionais, porque, como eu te falei, a população está envelhecendo. Nunca vai deixar de existir doenças, patologias, problemas. Mas eu queria chamar a atenção para um fator que Paraupebas hoje está encharcado de odontólogo. Sim. A gente precisa pensar um pouco em mudar as especialidades, né? Não, é o seguinte, a saúde, ela é um complexo gigantesco, não envolve só médico. Envolve médico, odontólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, todas essas áreas são importantes. Profissionais alternativos, vocês veem com bons olhos, por exemplo, tá me fugindo o nome aqui, esse que abraça os outros, que está dos ossos todo, quiropraxista. Né? Como é que vocês veem o trabalho do quiropraxista? Não é uma realidade muito intensa aqui pra gente em Paraupebas e no estado. Uhum. Não é muito comum ter. Mas eu acredito, na minha opinião, é que a saúde é o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Ninguém trabalha sozinho. O médico não é sozinho, o enfermeiro não é sozinho, então a gente precisa de profissionais como esse, um quiropraxista, que ele tem uma determinada situação e tem um determinado ponto que ele vai trabalhar e vai ajudar a qualidade de vida daquele paciente. Então eu sou totalmente adepto a essas outras vertentes, outras pessoas, porque elas vão completar uma equipe multidisciplinar. E todo mundo vai trabalhar em conjunto, todo mundo vai trabalhar junto, visando o bem-estar do paciente. Entendeu? Show de bola. Cara, conversar com um médico, né, jovem, né, com uma cabeça aberta, dá uma vontade de a gente passar o resto do dia todo falando aqui, mas infelizmente você tem um compromisso, já te olhei olhando pro relógio umas 2 vezes aí para buscar o bebê na escola. Quantos anos tem o filhote? 4 anos. 4 anos, da idade do meu, né? Qual é o mês de aniversário do teu? Ele é em maio. Maio. 28 de maio. Fez... Vai fazer 5. Vai fazer 5 em maio. O meu fez 4 em 29 de agosto. 29 de agosto. Só tem um tema que eu queria tocar aqui antes de a gente terminar. Lógico, fica à vontade. Que eu acho que é muito importante. É medicina, saúde e religião.
que a gente até deu uma pincelada nisso, que Eu ia entrar de carrão de cena nesse pode assunto. entrar, que eu acho extremamente importante. Porque existem determinadas religiões que, inclusive, limitam o paciente a determinados tratamentos, Procedimentos. a determinados procedimentos, né? Por exemplo, tem religião que pede para a mulher evitar de cortar o cabelo, evitar transfusão de sangue, evitar situações invasivas. É real isso? É real, existe isso, existe sim. Era um dos assuntos que você queria puxar? Não. Também. Mas assim, essa questão de algumas determinadas religiões proibirem alguns determinados procedimentos existe. E a gente tem essa dificuldade. Porque, por exemplo, existe testemunho de Jeová que a gente não pode fazer transfusão sanguínea. Então, se a gente tem um paciente grave, internado, que tem algum tipo de hemorragia, que precisa de uma transfusão, a gente não pode fazer por conta da religião dele. Então, existem essas barreiras que a gente enfrenta. Mas o ponto que eu queria falar é o seguinte: muitas pessoas tentam, ao longo do mundo inteiro, essa briga de ciência e religião. Uma exclui a outra. E eu vi, principalmente na época do Covid, que existem coisas que são inexplicáveis para a ciência e que vem a religião e explica. Então, a ciência, a saúde e a religião, elas têm que andar de mão dadas. Elas têm que andar lado a lado, porque elas se completam. Até um determinado ponto que a ciência vai, a religião vê e justifica. Existem doenças que eu já vi na prática que a gente diz, tem 1 mês de vida. A pessoa está viva até hoje. Tem situações que a gente fala, esse paciente não vai voltar a andar. Ele vai lá e volta e anda. Então, assim, são coisas que a ciência não explica. Recentemente a gente perdeu um amigo, Itarmazinho. O Itamar, ele chegou a ser ouvidor do município. Tu lembra do Itamar, Pezão? Chegou a ser ouvidor do município quando foi descoberto, lá em meados de 2005, mais ou menos 2006, ele foi descoberto com um problema cardíaco. E na época lá tinham dado 6 meses de vida, 1 ano de vida para ele. Morreu tem uns 60 dias agora, ou seja, teve uma sobrevida. E aí, de fato, né, entra a religião, entra a fé, e a gente tem comumente uma frase: só Deus para explicar. Só Deus para explicar. Aí tem uma frase do Shakespeare que ele diz: entre o céu e a terra há muito mais coisas que a gente possa explicar. Então, a gente não tem explicação para muitas coisas. Você já vivenciou algum momento assim? Já. De provação? Já. Pode falar, não? Pode comentar? A gente não cita detalhes, mas fala Sim. de modo geral. Um paciente na UTI, na época do Covid, internado, entubado, extremamente grave, com drogas vasoativas, dependendo de medicações para sobreviver. E a gente, não digo jogou a toalha, mas a gente falou: esse paciente aqui não tem mais solução. Vamos aceitar o processo natural da morte. Chegou o momento dele. E foi aqui em Parauapebas. Eu autorizo, na UTI existem as visitas nos leitos dos familiares, 1 vez por dia, em determinado horário. E esse paciente era extremamente religioso. Esse paciente, o familiar era da igreja, tinha uma vida bem regrada. E eles solicitaram que o padre entrasse para fazer uma reza no leito do paciente. E eu autorizei. Sempre fui religioso, nunca tive problema com isso, então eu falei: pode entrar, sem problema nenhum. E eles foram, rezaram um terço na beira do leito do paciente. E depois no momento que eles saíram mais ou menos umas 7 horas. A partir das 8 o paciente começou a melhorar. Reverteu o quadro completamente. Voltou a pressão normal, voltou a melhorar a questão do raio-x, do pulmão. Ele reverteu o quadro absurdamente, só pelo fato de o padre ter ido lá. Foi determinante? Não estou dizendo que cientificamente a gente não explica, mas assim, a religião vem e prova o contrário. Então eu já vi, isso foi um exemplo de vários que aconteceram. Sobreviveu, saiu, foi estubado e está aí até hoje.
Que maravilha, que exemplo, que história bacana que você está contando pra gente. Então é por isso que eu concordo que a religião ela tem que andar lado a lado. A fé que, como fala, a fé move montanhas, entendeu? Então a gente tem que ter a fé e tem que estar com Deus, ou ser superior, ou qualquer outra religião. Estou falando de uma específica. A fé tem que estar presente do lado da medicina, porque sem isso não... Antes da gente encerrar, doutor Malcher, deixa eu fazer um último questionamento aqui. Existe uma terminologia que os médicos falam que eu não vou saber falar agora, que é um paciente que está mal, ele dá uma melhorada, aí todo mundo acha, não, agora o cara vai ficar de boa, agora ele vai sobreviver. De repente ele falece. Existe Existe essa explicação científica e existe a parte religiosa também. Sim. A científica que é o efeito Lázaro, que a gente chama, que é a melhora da morte. É um espasmo muscular geral do corpo que ele tem essa movimentação que simila uma melhora ou uma reação do paciente, mas ela precede o óbito. Então isso é explicado. Então a gente realmente tem isso, a gente vê isso na prática. A gente vê os pacientes que vão vir a óbito, eles têm esse espasmo, que é o efeito de Lázaro. Acontece muito comum, faz parte isso. Mas e tem lá o lado religioso, que é aquela passagem do ser humano, do terreno pro divino, que é aquela saída do corpo do paciente, da alma dele para outro lado. Então tem esses dois lados. Entendeu? A gente ouve relatos, um assunto vai puxando o outro, né? Existem alguns relatos, principalmente nas redes sociais, na internet e tal, de médicos que ali no momento da sala cirúrgica e tal, consegue ver essa coisa mais religiosa, essa coisa mais espiritual. Você já chegou a sentir ou a ver alguma coisa nesse sentido? Né? Já é bem comum a gente Sério? ter esse sentimento, porque o hospital é um local que ele é um local muito pesado. Existem muitos problemas lá dentro, tem muitos óbitos, existem vidas de pessoas que ficam lá internadas por muito tempo, elas acabam carregando isso para dentro do hospital. Então é bem comum a gente ter essa sensação desse tipo de coisa num centro cirúrgico, em UTI, em leito de enfermaria, entendeu? Sim. Mas é muito difícil a gente afirmar isso porque é uma faca de dois gumes. Então, tanto as pessoas que acreditam e que falam que realmente presenciam isso, e as outras pessoas mais céticas que só veem pelo lado da ciência. Falam, não, isso é coisa da cabeça de vocês, entendeu? Então é meio complicado. Mas eu já presenciei isso. Malcher, não vai faltar oportunidade para a gente continuar esse bate-papo, não. Gostei muito de bater esse papo contigo, muita coisa interessante para a gente estar abordando, aprofundando aí. E eu queria deixar em aberto um retorno teu assim que você puder, inclusive para a gente estar aproveitando para passar efetivamente dicas de saúde, dicas de como as pessoas podem estar se cuidando melhor, de que forma que as pessoas podem estar tendo acesso a uma saúde que às vezes não chega a ser uma automedicação, mas existem determinados trabalhos preventivos que a pessoa evita um problema maior lá na frente, né? Não, eu agradeço demais o convite, sabe que eu sou seu amigo antes de tudo, então as portas sempre vão estar abertas, eu sempre vou estar à disposição. Se você quiser criar aqui um quadro, né? De todo mês a gente falar sobre as campanhas de prevenção ou alguns determinados assuntos específicos da saúde, estou totalmente à disposição e vai ser um maior prazer participar disso aí com você. Oh, show de bola. Conversamos então com o Dr. Antônio Malcher. Aliás, só mais um parêntese. Malcher é um sobrenome pesado, inclusive nome de avenidas lá em Belém. De onde que vem Malcher? Eu tenho uma amiga chamada Cristina Malcher, ela é lá de Barcarena. Enfim, se a gente for atrás de Malcher em Belém, é meio que atrás de Silva no Brasil, né? É uma família bem tradicional lá. O meu bisavô foi político, foi governador, na época era interventor, na verdade, na época do Vargas, ele foi o primeiro interventor do estado do Pará. E por isso que deu o nome de Avenida Governador José Malcher, logo depois ele virou governador. O meu avô foi prefeito também,
Em Belém. Ambos médicos em Belém, entendeu? Então, assim, é uma família bem tradicional que tem vários nomes de avenida. Mas a política tá na tua veia, não? Acredito que esteja. É? Tá. Eu tenho gostado bastante desse lado. E vamos ver se vai ser esse caminho que a gente vai seguir aí. Ó, gostei do assunto, hein? Isso rende. Eu sou meio que apaixonado por política. Conversamos então com o doutor Antônio Malcher. Repetindo aí, já a gente começou a falar na abertura do podcast tudo disso. Ele tem uma clínica popular na Rua A, esquina com a... Na Rua 6. Uma Rua 6, né? Bem em frente ao Hospital Municipal de Parauapebas. Obrigado, querido. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado. Então, bora brindar aí. Um abração. Valeu.